Olá pessoal, eu sou o professor Gustavo Adolfo. Bem nessa aula de agora, então, a gente vai continuar a estudar a derivada como uma função, certo? Então, a gente vai falar de um teorema que é bem importante, que diz o seguinte, que diz que quando uma função ela é diferenciável em A, então, essa função ela é contínua também nesse número real A. Bom, primeiro que, como a gente já definiu, uma função ela é diferenciável em A quando existe o f' de A. Então, em outras palavras, né, se f é diferenciável em A, então existe o f' de A, que é igual ao limite, quando h tende a zero, do f de x mais h, na verdade, f de A mais h, menos f de A, sobre h. Tá? Bom, então isso está posto. Bom, quando é que uma função é contínua, né? A gente quer chegar, então disso a gente quer chegar em quê? A gente quer chegar que f é contínua em A. Tá? Só que dizer que f é contínua em A, por definição, mesmo que dizer o quê? É dizer que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao f de A. Certo? Bom, só que dizer isso é o mesmo que dizer o limite quando x tende a A de f de x menos o f de A igual a zero. Perfeito? Só que esse f de A é uma constante, né? Então, o limite da constante é a própria constante, ou seja, então eu posso reescrever esse f de A como o limite quando x tende a A de f de A. Porque f de A é constante. Bom, então eu tenho aqui a subtração de limites, né? A subtração de limites é o limite da diferença, né? Então, ou seja, dizer que f é contínua em A é o mesmo que dizer que o limite de f de x menos f de A, quando x tende a A, esse limite é igual a zero. Tá. Então, aqui está a nossa hipótese e aqui está a nossa tese. Então, usando o fato desse limite existir, e aí eu vou escrever esse limite de forma diferente. Vou escrever esse limite como, que é a maneira análoga, x tende a A de f de x menos f de A sobre x menos A. A gente já viu isso em aulas anteriores, né? Essas duas formas de escrever esse limite são iguais. Certo? Então, eu vou usar o fato de que esse limite existe para concluir que o limite de f de x menos f de A quando x tende a A é igual a zero. E provando que esse limite é igual a zero, eu concluo, então, que essa função ela é de fato contínua em A. Beleza? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Bom, então vamos lá. Então, o que acontece, né? Então, a gente tem... Vou olhar, então, para o f de x menos f de A. Tá? Bom, a gente pode reescrever esse f de x menos f de A como o f de x menos f de A sobre x menos A vezes x menos A. Então, considerando, obviamente, o x diferente de A. Então, essas duas expressões são iguais para todo x diferente de A. Bom, então o que acontece? Então, se eu tomo o limite dos dois lados,
quando x tende a A, né, uma vez que essa função é igual a essa, então, elas terão o mesmo limite. O que ocorre? Eu tenho o limite de um produto. Então, a partir do momento que existem os limites, eu posso escrever o limite do produto como produto dos limites. Se você olhar bem, o limite de f de x menos f de a, isso existe porque isso aqui é exatamente quem? Isso aqui é exatamente o f' de a. E o limite, quando x tende a A de x menos a, esse limite aqui é igual a zero. Certo? Então, o que a gente acabou de concluir? A gente acabou de concluir o seguinte. A gente acabou de concluir que o limite, quando x tende a A de f de x menos f de a, isso aqui é igual, então, ao f' de a vezes zero. Só que, independentemente de quem seja o f' de a, como ele está multiplicado por zero, a gente tem, então, que o limite, quando x tende a A de f de x menos f de a, esse limite é igual a zero. E pelo que a gente acabou de ver, isso é uma outra maneira de dizer o quê? Isso é uma outra maneira de dizer que f ela é contínua em A. Certo? Então, provamos aí o nosso teorema. Então, sempre que uma função for diferenciável ou derivável, né, num número, ela vai ser contínua nesse número também. O que é bom ressaltar é que a recíproca não é verdadeira. Então, se eu olhar para a recíproca, não é verdade. Ou seja, uma função ser contínua em um número não significa que ela é diferenciável nesse número. E o exemplo, o melhor contra-exemplo para isso é exatamente a função que a gente estudou na aula anterior, que é a função f de x igual a módulo de x. Então, se eu pego, então, f de x igual a módulo de x. Então, o limite, quando x tende a zero, módulo de x, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar zero. Certo? Então, o que acontece? Ou seja, e zero é o f de zero. Então, f de x igual a módulo de x, ela é contínua em zero. Porém, como a gente já viu na aula anterior, ela não é diferenciável em zero. Certo? Então, esse é o contra-exemplo perfeito, né, para mostrar que, de fato, se uma função é contínua no número, não necessariamente ela vai ser diferenciável nesse número também. Tá? Então, essa função ela é muito boa para isso. Tá? Bom, então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje.